Bem-vindos ao canal Papo BL com El, seu canal favorito sobre séries e filme boas, love. Gente, hoje eu vou falar aí rapidinho sobre as polêmicas que estão acontecendo. Bom, eu ia gravar hoje já o vídeo que eu prometi sobre Tio Guedes, mas como teve essa toretona, eu achei justo eu gravar primeiro esse e postar pra vocês enquanto eu tô gravando o outro vídeo aí pra postar ainda hoje, se tudo der certo, mais tarde. Então hoje vocês vão ter dois vídeos aqui do canal, tá bom? Bom, já deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os amigos no grupo do Facebook, do Twitter, do Instagram, onde você tiver, WhatsApp, todos os lugares, tá bom? Que ajuda muito o canal. Deixa aí seu like, não esquece, já deixa aí logo de uma vez, tá bom? Pois é, quais são as tretas aí que estão acontecendo? Bom, tem treta envolvendo o Singto e o Chris, tem o Neil, tem aí o Bryant, já teve treta sobre tanta gente. E aí a gente começa a gravar o vídeo e passa alguém vendendo aí o quê? Sei lá o que tá vendendo, né? Porque é só a gente começar a gravar o vídeo, que é cachorro latindo, que é carro passando. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Bom, antes de começar, né, a falar sobre a treta, eu quero dizer pra vocês assim que eu não me preocupo em ser o primeiro a dar notícia, eu não me preocupo em ser o primeiro a falar sobre, seja lá o assunto que for, a não ser Max Tu. Max Tu eu me importo ser o primeiro, porque ou eu ou os outros que são fãs, né? Porque eles são o casal que eu mais gosto, que eu acompanho ali sempre, né? Eu fico de olho sempre. Dos demais eu não me importo tanto, por quê? Porque eu gosto de pesquisar. Max Tour, já estou acostumado com eles, eu já sei o que eles, como é o ritmo deles, o jeito deles falarem, né, a vida deles, eu conheço eles, então se eles falarem uma coisa, eu vou entender o sentido, o contexto do que eles falaram. Agora, de outros artistas, né, de lá da Tailândia, eu não sou tão fã de todos eles, então eu preciso tentar entender o que o cara falou, assistir o vídeo, ver se teve realmente a conotação, se não é nenhum fã aí, né, querendo mijo de fandom, se não tá querendo só chamar a atenção. Então, por isso, gente, que eu não trago para vocês logo de cara o, o que estão se falando. Porque antes de falar o que estão se falando, eu preciso entender o que aconteceu. E eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, acho muito complicado fazer vídeos sobre alguns assuntos que são de discussões sociais, alguns porque não é meu lugar de fala, outros porque a Tailândia está em outro momento de discussões sociais do Brasil e do mundo, né? A Ásia em si, eles estão em outro lugar de discussão. Então, é muito complicado você tacar o dedo e apontar e criticar se você não vive naquela realidade, se você não vive naquele tempo social, vamos dizer assim, eu vou chamar de tempo social, né? Naquele momento de discussões ali que eles estão. As pessoas gostam, principalmente aqui brasileiro, tem muita mania de tacar o dedo para Tailândia ou para outros países, como se o Brasil fosse exemplo, né? Como se a gente vivesse num país completamente livre de preconceitos, livre dessas situações, né? Como se aqui não acontecesse isso. Bom, gente, olha, acontece tanto que a gente está vivendo uma crise política baseada nisso. A gente teve aí um presidente eleito que é homofóbico, que ele é racista, que ele é misógino, entendeu? Então, assim, tacar pedra no telhado dos outros é muito fácil, né? Como diz a minha avó, pimenta dos outros é refresco, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado de quando vai falar, tentar entender onde que eles estão. E eu até falei num grupo ontem com algumas pessoas que fazer crítica só pela crítica, ela é um ato burro, né? Para mim é um ato burro. A crítica pela crítica, ela é um ato burro. Se não for uma crítica pensada e uma crítica construtiva, a método de a fim de construir e gerar ali uma proposta de mudança, você só está falando óbvio,
né? Dizer que o cara tá sendo racista é algo que é óbvio, a gente olha e a gente sabe, todo mundo sabe, inclusive a pessoa sabe que tá sendo racista, né? Então, assim, só dizer que é racista não resolve. Então, você precisa pensar no o que fazer para mudar aquilo dali, como ser um agente de mudança. E aí eu vou entrar no assunto. Para mim, a GMM já não é de hoje. Quem acompanha meu canal já sabe quanto eu tenho pegado desgosto dessa emissora, né? Não é de agora. Inclusive, eu vou fazer o vídeo aí de Togethers. Eu vou falar um pouco disso também no vídeo deles. Eu já tenho um desgosto grande porque eu acho eles algo muito capitalista, que o capitalismo é normal, né? As pessoas só pensar em dinheiro e lucro é normal, não se iludam, porque eles não estão fazendo isso para agradar, só pelo agradar, eles estão pensando no bolso das Fujoshi, no bolso das fãs. Então, assim, só que eu acho que, assim como a Globo já teve, a Globo ainda a emissora, ela lá não está preocupada com as discussões sociais, então ela tá cagando para tudo que está acontecendo no mundo, literalmente. Então, assim, eu já tenho esse ranço da GM em alguns aspectos. A gente teve a transfobia da Gene, a gente agora teve, que é o assunto que tá todo mundo falando, da questão do Chris e do Cinto, deles terem feito piadas sobre estupro, mais precisamente, na minha opinião, com relação a vídeos pornográficos de estupro ou cenas de estupro em séries, em doramas, inclusive ainda tem, gente. Não pense que não tem, porque tem. Dorama japonês, dorama chinês, até mesmo tailandês ainda tem. Em hétero, né? Dorama, séries, filmes, conteúdo não só pornográfico, né? Mas de acesso geral, né, tem ainda essa questão da normatização do estupro. Então eles ali estavam refletindo algo que é natural na cultura deles. Ainda que seja uma vergonha, ainda que seja errado, entendeu? Não estou passando pano para eles, eles estão errados sim. Você precisa entender que não adianta atacar o agressor apenas, tem que se atacar o sistema em qual o agressor se faz para se proteger. Senão ele não entende. O Chris não é a primeira vez que ele fala merda, não é a primeira vez que ele age como merda. Pra mim, é a primeira vez, eu acho, que eu vou falar isso aqui. Né? Ele é das pessoas que eu não gosto, porque pra mim ele é um babacão. Não gosto do Chris. Eu não falo isso sempre, porque eu sei como, às vezes, o que eu falo gera uma repercussão. Eu tô aprendendo isso. Né, de que o que eu falo tem gerado uma repercussão grande. Então eu evito tacar hater, eu evito não só hater, né? Evito criticar certos atores, artistas, porque eu não quero ser o agente de hater, né? Então eu não quero ser o disseminador de hater. Mas ele já é uma pessoa que eu não gosto. Ele pra mim já é um otário, já é um babaca, que eu não gosto dele, não gosto da atitude dele. Não é a primeira vez que ele fala merda achando que tá falando algo natural. Não é a primeira vez que ele dá entrevistas e se faz de machão, entendeu? Então, assim, não gosto dele. Então, dele eu já esperava qualquer coisa. Agora, o que me surpreende é o Cinto. Mas, como eu falei, se dentro de uma sociedade, de uma cultura, onde você vê isso na série, você vê isso na filme, você vê isso entre conversas de iguais, né? Porque entre homens se conversam isso. Eles são homens e conversam entre homens. E lá o machismo é até mais pesado do que aqui, tá, gente? Não se engana não, que o machismo lá é muito mais pesado do que aqui. Embora ainda alguns casos de homofobia e transfobia aqui seja bem pior, lá aqui é pior, gente. Transfobia aqui mata diariamente, entendeu? Então, assim, lá eles. A discussão, né, voltando aqui pro assunto, a discussão deles, se tem isso, pra eles na cabeça deles é normal falar isso. Embora eles estejam falando, inclusive, com uma menina, né, pra eles saiu natural. E saiu muito natural, né? Então eles fizeram piada falando que o Singto tava com cara de quem tinha sofrido abuso, e o Chris, logo, né, sendo o culpa dele, assumiu o papel de tal. Então foi eu que te abusei, fizeram piada disso e tudo mais.
E ali, o que eu mais gostei foi que as pessoas da Tailândia, né, as fãs da Tailândia, surgiu delas e partiu delas essa cobrança, não só dos artistas, mas da emissora também, de se posicionar, né? Não só delas, tá? Da Nadal também, outro artista da Nadal lá, agora eu esqueci o nome, também fez merda, e a Nadal foi lá e se posicionou contrário, né? Então, tá se esperando, elas estão cobrando. Então, assim, como eu falei, a crítica ela precisa ser pensada de forma a gerar mudança. Só a crítica pela crítica, gente, é algo burro, entendeu? Só criticar por criticar é algo burro. Você precisa entender que a outra pessoa que você está criticando, se você não der uma solução, se você não propor algo que ela possa mudar aquilo dali, ela vai olhar para você e falar assim, foda-se você. Paciência pra você, meu querido, que tá aí triste, tá chorando, tá magoado, o problema é seu. Então o agressor, ele tá cagando pra crítica. Ele não tá nem aí pra crítica. Se ele não entender onde ele errou, se ele não entender o que precisa ser feito de verdade, qual seria o ideal, qual seria o certo, ele vai repetir aquilo dali, entendeu? E existe o agressor que quer agredir e o agressor que agride sem perceber que está agredindo. Então, assim, eu vejo muita gente, né? Eu tenho um problema sério com o Twitter, não gosto de Twitter. Eu uso ultimamente para pesquisar algumas coisas, porque lá é muito rápido, algumas informações ficam por lá. Então eu vou pro Twitter às vezes para pesquisar, até para ver política também, porque algumas coisas acontecem rápido lá. Eu gosto de saber a origem, gosto de saber de onde veio, o que veio, quem falou, o que falou, como falou. Então eu tenho ido mais pro Twitter por causa disso. Mas no Twitter tem muita gente que fica compartilhando, retweetando e comentando as coisas assim, querendo aparecer, querendo mostrar que é engajado, querendo mostrar e não percebe. E assim, a gente tem um exemplo do Felipe Neto que já sofreu com isso, a gente tem exemplo de outras pessoas que já sofreram com fake news por causa de tweets das pessoas ali, ó, sequencialmente e retweetando e querendo mostrar que não concorda e acaba atacando a pessoa sem saber realmente se aconteceu. E não estou dizendo que não tem que atacar o erro, tem que atacar o erro, mas tem que saber também, tem que investigar para saber se aquilo dali não é falso, não é uma investigação falsa. Então, de início, eu desconfiei se era algo real, porque pra mim é algo muito pesado. Depois, quando eu assisti, eu entendi que era uma brincadeira, né? Porque não é brincadeira, mas na ideia deles é uma coisa cultural que não viu maldade, né? E se ninguém explicar pra eles, não vai ver, vai ser que nem o Shen quando ele cometeu um ato de homofobia e as pessoas só atacaram ele, tacaram pedra e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que alguém foi lá e explicou o que era. Entendeu? Então, assim, se não houver alguém que pare e fale assim, gente, calma, ele tá errado, mas vamos mostrar pra ele onde ele tá errado, porque senão a gente só vai atacar ele, a gente não vai corrigir, a gente não vai mostrar para as outras pessoas o porquê que ele tá sendo atacado. Então, assim, precisa se ter calma na hora de fazer essas críticas. Outra pessoa também foi o Neil, que foi fazer brincadeiras, e aí eu vi muita gente, né, tacando pedra, falando. E eu quero dizer pra vocês, até hoje ainda tem gente aqui no Brasil que faz piadas praticamente iguais a dele. Ele foi falando numa live que tava ele, tava o On, tava a God, tava outras pessoas ali. E eles estavam perguntando questão de qual é o seu QI, né? A sua mentalidade, a sua capacidade de processamento intelectual, né? O seu QI. E eles perguntaram para um rapaz, e o rapaz falou que era em torno de 120, que é uma média, né? É um QI médio. Perguntaram para o Neil, e o Neil, eu li duas versões. Uma ele citou Laos, que é um país, né? Eu acho que é um país, ou é uma região. E outras botaram como se fosse Dolphin, que na verdade é uma tradução para golfinho, né? E eu vou com a do Laos, porque Laos é o nome de uma região, é uma etnia. Então, como ele fez como se fosse mongol, e aí eu vou dizer para vocês o erro do brasileiro quando fala essa palavra mongol. Mongol se refere às pessoas da Mongólia. E eu vejo ainda muita gente falando assim, nossa, parece mongol. Hoje menos, mas ainda vejo pessoas cometendo o mesmo erro que o Neil. Então assim, quando você fala mongol
ou débil mental, ou qualquer coisa que você tá se referindo na pessoa que não é débil mental, que não tem deficiência mental, isso é uma ofensa. Então, independente dele ter falado somente de país, qualquer brincadeira que você faça com relação a déficit mental de uma pessoa que não tenha, ela é brincadeira, não é. E eu falo isso, gente, não é porque eu não erre, eu erro também, mas eu estou aprendendo e disposto a aprender a não errar. E é nesse meu ponto aqui desse vídeo, é mostrar para vocês o seguinte, que a gente não pode só atacar pedra sem mostrar para eles onde eles estão errados. Que pro cara ali, para aqueles ali, todo mundo riu, só a God não riu, provavelmente porque ela já entende ali, já está engajada nessas questões sociais, provavelmente, então ela não achou graça, porque não tem graça, mas para os outros teriam graça, como teria para muitos aqui, se alguém chamasse o outro de mongol. Eu fui chamado muito de mongol, né? Eu já fui muito chamado de cara de down, quando eu era novo, né? Por ter essa cara redonda, ter o olho puxadinho. Muita gente tentava me ofender achando que isso é ofensa. E isso não é ofensa. Ser down não é ofensa, ser mongol não é ofensa, porque não são depreciativos, entendeu? Então, eu acho que a gente, por mais do óbvio que já foi falado aí para todos os lados, que eles estão errados, que tem que cobrar, porque isso é óbvio, tem que cobrar, a gente também precisa pensar e repensar nossas atitudes com relação a isso. E mais, a quando ver essas situações, a nossa reação a quando ver isso. A não sair compartilhando, a não sair retweetando sem pensar, sem refletir, sem discutir aquilo dali, o que pode ser feito para corrigir. Porque é um erro. Mas esse erro não vai se corrigir se tem uma frecha ali, se tem um buraco no seu telhado, não adianta você tacar pedra no seu telhado, porque o buraco vai ficar pior, não vai consertar. Você tem que parar, olhar e ver o que você pode fazer para corrigir aquilo dali. Vai trocar a telha? Vai remendar? O que vai fazer? Entendeu? Então, assim, esse o vídeo de hoje nesse sentido, gente. Eu venho falando isso já há tempos e esse vídeo aqui se tornou para mim necessário por causa disso. Vamos aí ver o que a gente pode fazer. Qual é a proposta de vocês para mudar isso? Por exemplo, para mim, a pressão não é na GMTV porque ela está cagando para empresas internacionais, gente. A realidade é essa, já não é de hoje que eu falo isso. Ela está cagando. Ela não está nem aí para sua opinião. Agora, ela está aí para a opinião das fãs tailandesas. Então, vamos ver como que a gente pode pressionar as fãs tailandesas para elas cobrarem isso. Porque é do bolso delas que eles estão preocupados, não é do nosso. Porque o nosso, a gente não rende quase nada para eles. Mas elas rendem. Elas rendem propaganda, promoções e patrocinadores. Elas podem pressionar os patrocinadores. E os patrocinadores, meu filho, têm poder. Então, assim, vamos ver o que a gente pode fazer de maneira inteligente para tentar corrigir. Não só isso, como outras questões, que inclusive eu vou abordar no vídeo de Tio Guedes, tá bom, gente? Um beijo. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Foi um vídeo longo, sim, porque é um assunto chato, entendeu? É um assunto que não é só superficial, você não tem como abordar só de maneira superficial. Tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, entendeu? Mas é um vídeo que daria aí quase 1 hora, então não vai ficar tão legal. Então vamos falando assim, quando forem surgindo os temas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Deixem seu like, tá? É muito importante.